lá para o outro tópico importante, que é para a gente falar. Família, quando a gente fala de família e diagnóstico. Então, ou seja, como que é para a família receber esse diagnóstico e quais são os primeiros passos que ela tem que fazer? Porque dentro da sua experiência, quando a família chega o pai, chega a mãe ali na clínica para ser atendido, às vezes ela chega com um diagnóstico da neuro, né? Da neuro, às vezes não, ela não chega com diagnóstico porque ela... Geralmente já chegam com laudos. Normalmente já chega com laudos, né? Laudo. Quando eles vêm para as terapias, quando eles vêm procurar um psicólogo ou algum outro profissional da clínica, ela geralmente já vem com os laudos. Entendi. Então, como que é para essa família, você vê, receber esse diagnóstico, esse laudo, e quais os primeiros passos que às vezes ela precisa tomar? Muitas das vezes quem alerta esses pais são os professores da creche, professores de primeiro ano, professores do fundamental, né, que eles já começam a indagar, a afirmar que a criança ela tem, né, algumas dificuldades que geralmente a gente chama que fica fora da curva. Então, se está fora da curva, alguma coisa está acontecendo. E aí é onde ela vai procurar os profissionais para poder ter esse diagnóstico. E muitas das vezes ela passa pela fase do choque. Aquela família, ela toma aquele choque. Então, quando eles são informados que o filho tem alguma deficiência, o primeiro choque ele pode durar alguns dias, algumas semanas ou meses, que eles não acreditam. Então, vem a fase da negação, né? Porque ele nega, ele não quer aceitar. Então, ele esquece, ele ignora, até chegar à fase que a gente chama de fase de reação, que é uma fase após o choque inicial. E aí eles começam a experimentar uma gama de sentimentos. Eles começam a ficar ansiosos, eles começam a ficar irritados, porque eles precisam ajudar, eles precisam, né, fazer alguma coisa para que essa criança se desenvolva. E até mesmo chegando até alguns pais à depressão. Né? Depois dessa fase da reação, e vem a fase da adaptação. Então, essa fase da adaptação é onde a família entende, né, que essa criança ela precisa de ajuda. E aí eles começam a procurar os profissionais, começam a procurar ajuda. Certo, então no caso como você disse aqui, mexe com o psicológico da família, dos pais, sim, quando eles recebem esse diagnóstico. Então, ou seja, os pais também, eles às vezes precisam passar pelas terapias para ajudá-los também a superar esse momento, porque os pais são aqueles que vão estar ali com a criança o tempo todo. E na maioria das vezes, os pais mesmo, a figura paterna, ela acaba indo embora. A mãe, ela fica solo. Tem muitos casos assim, né? A mãe, ela acaba ficando sozinha, então ela assume tudo. Certo. E você falou, dentro do seu assunto, a gente falando dessa questão, quando a família recebe esse diagnóstico, normalmente o primeiro diagnóstico, entre aspas, tá, pessoal? Vamos falar aqui, entre aspas, seria então do professor. O professor ali que tá... O professor, ele tem um olhar mais criterioso. Porque ele tá ali com a criança o tempo todo, né? Sim. Todos os dias, acompanha às vezes a criança 4, 5, 6 horas por dia. Sim, ele olha o andar. Ela tá vendo toda a atividade da criança. Ele tá observando o jeitinho que come, ele tá observando tanto que na clínica eu sempre priorizo o relatório escolar. O escolar. Eu priorizo. Então você tem um relatório escolar. Mesmo eu fazendo todas as minhas observações, eu fazendo todos os meus relatórios, eu priorizo o histórico, um relatório escolar. Ou seja, a visão do professor. O professor então, é muito importante nesse momento. O que está se passando dentro daquela sala de aula, que muitas vezes os pais trabalham o dia inteiro, não consegue observar o jeitinho que a criança coloca a colher na boca, como é que ele brinca com as outras crianças, como é que faz com os brinquedos. Então, o professor é um papel fundamental na vida desse primeiro diagnóstico. Dessa primeira observação. Então, o professor, ele é muito... Quer dizer, o professor é importante tudo na nossa vida, né? Tudo. O professor é que nos forma, né? Ele é importante em tudo.
Então, e outra coisa que você falou bem importante, como a gente disse aqui, é a questão também do o próprio acompanhamento dos pais, né? Nesse momento. Às vezes os pais, como você disse, naquele primeiro momento ele não quer aceitar aquele diagnóstico. Então, ou seja, tem uma negação, os pais não aceitarem, né? Sim, eles passam, que nem eu falei para você. Teve um momento de choque, né? Que é onde eles recebem a informação e aí eles passam vários dias, vários meses tentando assimilar se é verdade, se não é. E aí, quando eles observam que realmente precisam de ajuda, né? Eles vão passando pelas fases da negação, ignoram, até chegar à fase da adaptação. Então, nós temos aí o impacto emocional Sim. dos pais, principalmente dos pais, né? A família em si, mas é principalmente os pais. Eles precisam também de uma rede de apoio e orientação, Sim. nesse caso, né? Eles precisam aí de uma rede de apoio, de orientação. E a importância que a gente vê, então, na nossa conversa aqui é do acompanhamento multiprofissional, foi o que você falou. Esse acompanhamento multiprofissional de que tem que passar, não assim, pelo psicólogo, pelo nutricionista, Pelo fono, pelo fono. E às vezes até os pais mesmo precisam de vários tratamentos multiprofissional, né? Um acompanhamento psicológico é muito favorável. É o favorável nesse primeiro pra momento, mãe, né? A pro mãe pai, também. né? Você chega então a atender, você chega a atender lá na clínica lá, então você atende a criança e você chega a atender os pais também ou não? Só as crianças? Somente as crianças. Somente as crianças. Quando a mãe, ela tá, a gente percebe assim que ela não tá legal. Emocionalmente ela não tá bem. A gente encaminha para uma outra psicóloga. Aí você tem uma... Que vai realmente tratar, né, essa parte emocional dela. Entendi. Né, o meu trabalho é com as crianças autistas. Com a intervenção dentro da sala. É claro que aquele contato com o pai e com a mãe, você tendo aquele contato, às vezes uma vez por semana, 40 minutos, você consegue observar dentro do seu olhar clínico como psicóloga. Muitas vezes a gente tira, né, um tempo, a gente vai acabar passando... a gente já passando as informações da criança, e muitas vezes na hora da gente estar conversando... Você já percebe ali que a mãe não tá mesmo, legal. Né? Eles já conversam, eles já falam. A própria mãe já se abre para você. Sim, a gente consegue fazer uma troca rápido, mas precisa de acompanhamento. Sim, sim. Aí você vai indicar, olha, a senhora precisa, a senhora precisa, né? Vou te acompanhar aqui, vou te indicar para um profissional também, para ter um cuidado. Ou seja, então a gente tem que pensar, não... Claro, o principal é a criança, principal aqui é o autista, é claro, mas também tem que pensar na família, né? Nos pais. A família, ela precisa estar bem, né? Porque ela tem que estar bem para aquela criança. Essa criança, ajudar esse adolescente. A gente fala só de criança, mas existem os adolescentes também. Os adolescentes também. Você chega a atender adolescente também ou só criança? Até 17 anos. Até 17 anos você atende? Sim, até 17 anos.